Pessoal, boa noite. Eu resolvi gravar o vídeo porque acho que vai ficar mais fácil. Eu compartilho algumas partes dos textos das questões que são importantes, tá? Eu só vi hoje, eu só recebi o e-mail hoje, tá? Então, por isso que eu comuniquei com vocês meio na pressa. E vamos tentar fazer. Tem até domingo. Se vocês tiverem dúvida em alguma questão, vocês podem me mandar no grupo, a gente vai conversando. Mas, vamos fazer. Outra coisa, vocês não precisam o que eu tenho que deixar claro eu não posso responder para vocês. Vocês podem ler, pegar a interpretação de vocês e tomar as decisões de vocês. São vocês que tomam as decisões finais sobre as questões. O que eu vou passar aqui é só algumas explicações, né, de como que funciona essa Olimpíadas e como que a prova está estruturada. Eu fiz algumas anotações, eu vou passar para vocês no vídeo, né, mostrando dentro das questões, tá? Então vamos lá. A primeira questão, tá? Ela traz aqui uma análise de uma charge referente à ideia do que I have a dream, eu tenho um sonho, as incríveis viagens do brasileiro médio. Então, a ideia do que ele está fazendo alusão aqui às manifestações civis nos Estados Unidos na década de 60, de Martin Luther King, que buscava por direitos iguais com a população negra, tá? Então, o que ocorre? Ele está sinalizando uma ideia de um brasileiro, identificado aqui, né, através da sua ideia de mimimi, que é muito comum entre a gente. E o seguinte, o brasileiro ele não gosta de discutir problemas sociais, ele não gosta de discutir racismo, porque ele acha que não existe. E que discutir isso condições, de certa forma, ideológicas de um determinado partido ou outro. Bem, vamos acabar com alguns tipos de discussões. Toda discussão política, social, ela é ideológica, ela parte de uma ideia, ela parte de um princípio, né? O que vocês têm que ver aqui, tá? É a ideia do quê? Do contexto que está sendo colocado, a ideia do quê? Dessa ideia de um brasileiro falando o quê? O mimimi, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não entenderam, vocês perguntem. E veja, a pergunta ela vai estar o seguinte: a partir da interpretação da imagem de seus conhecimentos, nota-se que a charge, e vocês têm 4 alternativas, tá? Veja, a ideia é você tem uma relação com aquilo que vem ocorrendo ou com a perspectiva sobre o que é o comportamento do brasileiro, principalmente do brasileiro médio, de classe média, referente a um determinado tipo de situação social que ocorre no país dele, apesar de estar representando o Martin Luther King. A 2, ele vai trazer um texto para vocês, tá? Sobre a Guerra de Contestado. A Guerra de Contestado foi de 1912 a 1916 e ela foi uma guerra de caráter da formação de uma sociedade messiânica liderada por um monge chamado Zé Maria. Ela ocorre durante a Primeira República, tá? Mas olha que interessante, o texto e a pergunta ele diz o seguinte: leia o texto adaptado de um artigo científico escrito pelo arqueólogo e historiador Jailson Lino, que apresenta os cemitérios como uma importante fonte de estudo para a história e para a arqueologia. A partir do excerto, escolha a alternativa mais pertinente. Ponto. Achamos o que temos que achar no texto. Ele quer saber por que cemitérios vão ser uma importante fonte de estudo para a história e para a arqueologia, tá? Então, dentro do texto, ele vai mostrar a ideia de como que vai ser feito o sepultamento desse monge José Maria, que ele fala que ele morreria em combate. Ele dizia que ele ressuscitaria em 100 dias. Então, o que o pessoal fez inicialmente? Só cobriu o corpo dele ou fez uma vala comum, né? Depois que viram que ele não ia ressuscitar, que fizeram uma vala ou que fizeram uma sepultura, aí sim mais elaborada. Mas existe até pessoas, né, que ele fala que
existe ainda, ou que existia pessoas que acreditavam na ressuscitação do Zé Maria em determinado momento. O que a gente tem que entender, tá? O cemitério, ele é uma ação, ou ele é um tipo de patrimônio, ele é um tipo de ação que material, mas ele expressa um sentido do que de religiosidade. Então, o que eu tenho que perceber? Ele está falando que o cemitério ele é uma ação material que expressa uma cultura dentro de uma sociedade, mas também que imaterialmente e que dentro dessa concepção religiosa expressa a forma ou a religiosidade de uma determinada cultura, de uma determinada religião, tá? Então ela vai estar ligado à ideia do que de religião imaterial. Cuidado com pegadinhas dentro das respostas, tá? A Olimpíadas de História, ela vai ter questões das últimas que eu participei de 5, 4, 2 e 1 pontos, tá? Então, assim, vocês têm que analisar o que a pergunta pede e o que o texto fala. 3. A gente tem aqui uma canção do Jackson do Pandeiro de 1961, tá? Então ela traz aqui a ideia do quê? Das origens ou do que fala os dados da música. Vocês vão ler a música, tá? Mas vocês têm que pensar da seguinte forma: a música de 1961, o debate sobre questões de gênero sexual ou sexualidade não era aberto. E vocês têm que pensar o seguinte: quem está cantando, quem está interpretando? Por exemplo, quem está cantando a música? É a mulher ou é o homem, né? Então vocês têm que entender isso. A partir de vocês, do momento que vocês entendem, porque, por exemplo, quem está cantando e quem está narrando o fato é o homem, né? E narrando o fato sobre a mulher e o que aconteceu com ela, vocês vão encontrar nas respostas mais adequadas, tá? E veja, não tem uma pergunta, é só assim do tipo, a canção. Outra situação, nós temos aqui um poema que vai narrar sobre a cidade de Recife e toda a especificidade que existe dentro da cidade. E quem narra é uma pessoa que nasceu na cidade e está indo embora, tá? Então, a partir daí, vocês podem chegar a uma conclusão das respostas. Veja, adeus meu Recife, adeus meu Pernambuco. Ele vai mostrar um monte de coisa que existe dentro da cidade, certo? Então, a ideia do poema é a ideia do que? De que ele está partindo, mas que ele sente saudade. Lembrando, vocês podem discordar, questionar e devem, se for o caso, até me corrigir, tá? Leiam, façam isso. Eu sei que está um pouco corrido, eu também não recebi a notificação. Quer dizer, eu recebi a notificação hoje só, não recebi antes, tá? Por isso que eu estou fazendo isso para vocês meio corrido, desculpa. A questão 5 é talvez a mais complicadinha, tá? Porque é o seguinte, ela vai trazer um texto. Vamos ler a pergunta aqui, ó. O que ele traz antes do texto. O Diário da Diligência, que por ordem do ilustríssimo e excelentíssimo João de Albuquerque de Melo Pereira e Castro, governador e capitão da capitania de Mato Grosso, se fez no ano de 1795, a fim de que destruíssem vários quilombos e buscar alguns logradouros que houvesse ouro. Então, a ideia do quê? De que eles vão analisar um documento falando sobre a destruição e a perseguição de quilombolas, de quilombos e a perseguição e apreensão de quilombolas dentro da província de Mato Grosso, no século XVIII. Então, vamos lá para o texto. Agora, o seguinte, antes da gente ir para o texto, o que a pergunta já pede? Sobre o quilombo do Piolho e sua composição, selecione a alternativa mais pertinente, tá? Ele quer saber como que era composto o quilombo ou quilombo de Piolho. Então ele vai trazer todo aqui, nesse primeiro momento, a ordem do governador de destruir quilombos durante toda a capitania.
Porém, vamos ao seguinte, em 1795 partiu uma nova bandeira, né? Então os bandeirantes eram contratados também para destruir quilombos, caçar escravos fugitivos e aprisionar indígenas, certo? E ele está mostrando aqui que essas bandeiras, eles capturaram várias pessoas, né, dentro dessa perspectiva. E o seguinte, que havia se descoberto que o quilombo de Piolho já havia sido destruído em 1770, mas que havia uma nova, né, de certa forma, que eles aprenderam novas pessoas nessa região ou nesse quilombo de Piolhos. E a composição deles é de negros, índios, índias, caborés e caborés fêmeas. O que são os caborés? É o mestiço de índio e negro, tá? Então a ideia é para vocês fazerem a análise desse processo. Porém, qual que é a ideia? E olha como a pergunta tem a pegadinha. Qual é a composição? Se vocês pegarem e lerem o texto, vocês vão achar de imediato a ideia do quê? Que a composição vai ser essa, certo? Mas tome cuidado, porque vocês têm que lembrar que no texto também informaram que esse quilombo já havia sido destruído, tá? Qualquer coisa também vocês podem perguntar e me mandar, a gente discute. A questão 6, ele vai trazer uma ideia seguinte. A obra de Frei Vicente de Salvador, História do Brasil em 5 volumes, foi trazida a público no ano de 1627. Neste fragmento do capítulo 12 do livro 1, o autor brasileiro comenta sobre uma explicação para a origem dos povos ameríndios, a partir dos escritos de um renomado autor espanhol. A partir da leitura do documento, podemos inferir que o Frei Vicente... ele vai dizer que na Espanha os espanhóis lutaram contra um povo bárbaro e conquistou esse território e expulsou esse pessoal, tá? Ele vai analisar a perspectiva da ideia de que esse povo que foi expulso da Espanha migrou para as ilhas próximas da Europa até chegar no Brasil. Qual que é a ideia, tá? E que... Cadê a parte aqui que ele fala? E que daqui, né, de que esses povos chegaram e criaram o Tupi e o Guarani, né, que um povoou o Brasil, outro povoou a região onde hoje é o Peru. O que a gente tem que analisar? Ó? Essa opinião não é certa, e menos são as outras, que não refiro porque não tem fundamento. O certo é que essa gente veio de outra parte, porém de onde não se sabe, porque nem sempre há eles escrituras, nem houve algum autor antigo que dele escrevesse. O que de presente vemos é que todos são de cor castanhas e sem barba, e só se distinguem em serem um mais bárbaros que outros, que todos são assás, ou que todos são também, né? Então, o que ele está dizendo? Ele não aceita a tese desse autor espanhol, mas ele não sabe dizer da onde esse pessoal veio, certo? Porque não tem escrituras, porque não tem registro, né, para eles. E o que ele faz no final? Ele julga esse povo como bárbaro, tá? Então, vocês vão pegar a ideia do quê? De que ele não concorda com essa teoria, que isso já é um passo importante para vocês analisarem as alternativas. Ele também não sabe explicar isso, mas que ele também vai julgar esse povo também como bárbaro. A 7, ele vai trazer uma ideia seguinte, de um registro sobre a imprensa e jornais que existiam no Ceará no século XIX, tá? E principalmente pelo tipo de conteúdo que existia nesses jornais, o chamado a ideia do Ceará moleque, né? Mas o que seria esse Ceará moleque? Isto é, cadê? Vamos lá. O modo, às vezes, bem-humorado, satírico, sarcástico, em que o cearense trata alguns aspectos do cotidiano. Tá? Então, a ideia do quê? Que vai existir vários jornais dentro do estado do Ceará que vão circular com essa perspectiva do quê?
de análise crítica. Tá? A gente não pode esquecer de que você fazer sátiras, você ter um sarcasmo, você vai estar tratando também questões, como eu posso dizer, de crítica social, política dentro da sociedade do qual vocês vivem. Beleza? Isso fica mais fácil para vocês entenderem. E veja, ele quer saber o que o documento revela, né? Então, a ideia para a gente aqui é a ideia do quê? De que existiu vários jornais de circulação e de caráter desse gênero ou dessa concepção de Ceará Morrec. Lembrando, é importante que vocês leiam, tá? Esses textos para que vocês possam ter a análise de vocês sobre eles. Qualquer coisa vocês me perguntem. A 8, eu vou deixar para vocês porque é só mais uma análise de imagem. Então não tem muito mais do que falar, certo? E a ideia é vocês analisarem essas imagens e esses pequenos textos que tem de um livro chamado Um Dia de Rio, tá? Então eu vou mandar isso. Lembrando que vocês têm até domingo, qualquer coisa vocês me perguntem e a gente vai discutindo. Tá bom, pessoal? E na próxima semana a gente organiza. Eu espero que a gente passe, tá? E a gente organiza melhor isso para não ficar tão corrido. Um abraço.